A polêmica sobre a decisão do governo Jatene de contratar organizações sociais para tentar encontrar soluções mágicas para o problema do caos da saúde pública do Pará recebe um ingrediente a mais para acreditar que tudo não passa de mais uma maneira de lucrar com o dinheiro público. São milhões e milhões de reais agora destinados a empresas que administram como querem o Hospital Metropolitano e os regionais no interior do Pará. O alerta foi dado durante uma audiência pública realizada em junho deste ano na Assembleia Legislativa do Estado, que discutiu a implantação deste tipo de gestão na Santa Casa de Misericórdia do Pará, depois de novas mortes de recém-nascidos. Presentes representantes da Comissão de Saúde da Alepa, Sindicato dos Médicos do Pará e o próprio secretário de Saúde do Estado, Hélio Franco. O governo do Estado gosta muito de comparar custos da Santa Casa, por exemplo, com o custo de um hospital administrado por uma OS, que são coisas completamente diferentes. Primeiro que a Santa Casa é um hospital aberto, então atende, é o grande mãe no estado do Pará, é a Santa Casa. E tem um custo maior porque os pacientes, atende pacientes crônicos, idosos, atende pacientes com longa permanência no hospital, coisa que não acontece nos hospitais administrados por OS. Eles querem fazer a alta complexidade com rapidez, que quanto mais rápido fizerem, atenderem, mais lucro tem. Então não se compara. E se você for ver até a questão da qualidade, os hospitais vão sendo sucateados, né? E o próprio governo do estado reforma esses hospitais e quando não interessa a essas empresas mais, elas simplesmente entregam, o governo do estado recebe da forma que eles entregaram e faz uma reforma e entrega para uma outra. O governo nega que o modelo de gestão represente a privatização dos hospitais e seja inconstitucional, como garante o Sindimepa. Em mais uma das muitas de suas declarações infelizes, Hélio Franco questionou o pagamento de horas extras a médicos. Mas o que o secretário não informou foi a série de restrições impostas pelas OS no atendimento aos pacientes. As OS são todas de porta fechada. Então funcionam naquela especialidade, naquela finalidade, mas sem estar com a porta aberta aos pacientes. Então isso, praticamente, eles escolhem os pacientes que querem atender. Desde que foi eleito para o primeiro mandato, Simão Jatene omite os valores milionários pagos a estas empresas. Só a ProSaúde, registrada na cidade paulistana de Taquaritinga, fatura anualmente 252 milhões de reais para cuidar dos hospitais regionais de Santarém, Altamira e Marabá, além do Hospital Metropolitano em Ananindeua. O fato já seria suficiente para motivar uma investigação do Ministério Público Federal por caracterizar improbidade administrativa, por envolver dinheiro do governo federal. O órgão acatou denúncia do Sindicato dos Médicos do Pará, mas até agora a documentação mofa no fundo de algumas gavetas dos gabinetes do Tribunal de Justiça do Estado. O lucro é tanto que, pelo contrato de gestão firmado com a CESPA em dezembro do ano passado, a ProSaúde recebe por cada consulta médica do Hospital Regional de Altamira mais de R$ 460. São aproximadamente R$ 600 mil por 1.300 consultas médicas mensais, sejam elas realizadas ou não. Para Jatene, isso não importa. O mais absurdo é saber que na rede particular, uma consulta com um bom especialista, aqui mesmo em Belém, não custaria mais que R$ 200. Se você comparar um serviço público, o custo do serviço público com o custo do serviço das OS, se o serviço público recebesse a mesma quantidade de verbas que essas OS recebem, com certeza também prestariam um serviço de boa qualidade, em alguns casos excepcionais, por exemplo, como o Hospital de Santarém, que recebe uma verba maior e que presta um serviço de qualidade boa. Mas o custo também é muito maior do que um hospital público. O médico do estado recebe líquidos R$ 3 mil, do município R$ 500 a menos. Apenas 6 consultas pagas pelo governo Jatene à ProSaúde seriam suficientes para pagar o salário de um médico da rede pública de saúde. O absurdo se torna ainda maior se compararmos os valores das consultas pagas pela CESPA à ProSaúde aos recebimentos de um médico do Sistema Único de Saúde. Apenas R$ 3, ou seja, 155 vezes menos. Com um detalhe importante: a maioria dos médicos contratados pela ProSaúde é de outros estados. E a mão de obra local?
Um exemplo recente da situação do IDESMA no Hospital Metropolitano, em que nós temos 40 médicos que a empresa rescindiu, o governo do estado rescindiu o contrato, e nós temos 40 médicos ainda que não receberam a sua rescisão trabalhista. Então, o prejuízo, inclusive, o governo do estado se exime da responsabilidade do hospital que repassa para terceiros. Outra empresa contratada pelo estado para administrar a saúde do Pará é o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Nada menos que R$1.600.000 a cada mês vão parar nos cofres da outra OS. Isso resulta em um gasto anual de quase R$20 milhões. Tudo bem se a saúde fosse muito bem, obrigado. Mas não é isso que dizem os moradores de Tailândia sobre o atendimento na unidade que já foi repassada pelo governo à prefeitura antes de tomar novamente a frente do negócio. Não tinha raio-x, não. O que falaram para o senhor? Eu tinha que ir no outro hospital velho bater raio-x lá. Mas aqui é um hospital grande, né? É. E não tem um raio-x? Não tinha raio-x aí, não. Leva hoje, vai marcar daqui com 2 meses para fazer, a pessoa já está morrendo. Como é que uma pessoa vai esperar um tempo todo? Aí a gente tem que fazer para escolar para ver que eles operam aqui, né? O aditivo de mais de R$3,5 milhões assinado apenas 10 dias depois do primeiro contrato firmado no início do mês. São outros R$300 mil justificados pela CESPA como imprescindíveis para incluir serviços, 10 leitos de unidade de terapia intensiva, cirurgias ginecológicas e de vesícula. Mas o argumento não convenceu nem mesmo quem recebe esse dinheiro. Nós chegamos aqui, alguns equipamentos médicos não estavam funcionando, como raio-x, mamógrafo, ultrassom, endoscopia. Então o hospital estava realmente bastante sucateado. Já pusemos para funcionar o equipamento de raio-x e mamografia, que pelo menos isso é mais essencial, e ultrassom nós estamos tentando a consertar, ainda não conseguimos, mas deve estar consertado até o final dessa semana. E endoscopia temos que trazer um equipamento novo, que era um equipamento que estava aqui emprestado por um médico anterior aqui a esse hospital. ProSaúde, Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, são apenas algumas das muitas empresas que respondem a inúmeros processos em todo o Brasil por desvio de dinheiro público. Não conseguiram mudar a realidade do atendimento à saúde, seja na capital ou no interior. Mas a própria realidade delas é bem diferente de antes dos contratos milionários assinados com governos por todo o país, inclusive o de Simão Jatene do Pará. A verdade é que a ProSaúde é a empresa que está sendo mais visada hoje no Brasil todo. Teve problemas sérios em Mato Grosso, 17 unidades, a Justiça determinou o retorno para a administração pública por malversação de verbas públicas. Em São Paulo também tem vários processos correndo contra essa empresa. E aqui no estado, lamentavelmente, parece que a maioria das unidades estaduais que estão sendo privatizadas estão sendo entregues para esta empresa.